A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determinou a suspensão das transmissões ao vivo do Discord no Brasil, depois de identificar problemas nos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes. Mas, como o caso ocorrido em julho terminou, poucas semanas depois, com uma das principais funções da plataforma sendo suspensa. Hoje, a gente vai voltar ao começo dessa história, entender o que aconteceu, o que dizem a ANPD e o Discord, e principalmente o que essa decisão representa para o futuro da plataforma no Brasil. Terça-feira, 18 de agosto. Bom dia. Tudo começou durante a madrugada de 22 de julho, quando um adolescente de 13 anos participou de uma transmissão em um servidor privado do Discord. Segundo os documentos analisados pela ANPD e pela imprensa, a transmissão envolveu um episódio de automutilação que terminou com a morte da adolescente. De acordo com o Discord, o servidor era privado, restrito a convidados e não aparecia nas buscas da plataforma. Às 3h50 daquela madrugada, a empresa recebeu um alerta do Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo. O servidor foi retirado do ar às 4h15, segundo a própria empresa, e as autoridades foram comunicadas 2 minutos depois. Ao longo daquele dia, outros pedidos de órgãos brasileiros chegaram ao Discord e, às 15h20, as contas relacionadas ao servidor foram banidas. Existe, porém, uma divergência importante sobre o alcance da transmissão. A ANPD afirma que mais de 200 usuários acompanharam o conteúdo. O Discord sustenta que apenas um pequeno número de pessoas estavam online e participando ativamente. Essa diferença ajuda a entender uma das questões centrais do caso. Não está em discussão apenas o que aconteceu naquela madrugada, mas se os mecanismos da plataforma eram capazes de identificar uma situação de risco antes que ela chegasse àquele ponto. Nas semanas seguintes, surgiram outras informações que ampliaram a preocupação das autoridades. Em 4 de agosto, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação Lívia, que investigou uma organização suspeita de aliciar crianças e adolescentes pela internet e submetê-los à violência psicológica, desafios extremos e automutilação. Um dia depois, em 5 de agosto, o Ministério da Justiça cobrou explicações do Discord e fez perguntas sobre mecanismos de detecção de riscos, verificação de idade e supervisão parental. A discussão, portanto, começou a mudar de dimensão. O episódio envolvendo a adolescente continuava sendo investigado, mas as autoridades passaram a olhar também para a forma como a plataforma lidava, de maneira mais ampla, com riscos envolvendo menores. Segundo o documento do Ministério da Justiça, entre 2023 e 2026, pelo menos 7 operações policiais envolveram o uso do Discord em investigações relacionadas a diferentes tipos de crimes. No dia 7 de agosto, a Agência Nacional de Proteção de Dados abriu seu próprio processo de fiscalização contra o Discord. A empresa recebeu prazo de 5 dias úteis para apresentar informações. O Discord afirmou que vinha se adequando às exigências do ECA Digital e que cooperava com as autoridades brasileiras. No dia 10, a empresa apresentou sua resposta. E aqui aparece uma das partes mais importantes do caso. O Discord afirmou que as transmissões de áudio e vídeo utilizavam criptografia de ponta a ponta e que, por isso, a empresa não teria acesso aos conteúdos enquanto ele acontece. Também apresentou dados sobre o seu sistema de avaliação de risco. Segundo a empresa, o servidor envolvido no caso tinha uma pontuação de 0,12, enquanto o nível necessário para uma ação automática seria de 0,95. Em outras palavras, o sistema não identificou aquele servidor como suficientemente arriscado para provocar uma intervenção automática. Para a ANPD,
Porém, esse é justamente um dos problemas. A agência considera insuficientes os mecanismos utilizados pela plataforma para identificar riscos em ambientes fechados e entende que, se determinada arquitetura tecnológica impede uma forma de controle, a empresa precisa oferecer outro mecanismo capaz de produzir proteção equivalente. No dia 12 de agosto, a ANPD determinou que o Discord suspendesse as transmissões ao vivo e funcionalidades equivalentes no Brasil. É importante deixar uma coisa clara. A plataforma não foi bloqueada no país. A decisão atingiu especificamente recursos de transmissão de vídeo, incluindo o chamado GoLive, compartilhamento de tela e funcionalidades equivalentes. O restante do Discord continuou funcionando. A agência classificou a decisão como uma medida preventiva e não como uma sanção definitiva. Segundo a ANPD, foram identificadas falhas estruturais e procedimentais na prevenção e no combate a violações graves contra crianças e adolescentes. O Discord, por sua vez, chamou a decisão de precipitada e questionou tanto o prazo estabelecido quanto alguns dos fundamentos utilizados pela agência. E existe uma questão jurídica importante por trás disso. Até onde uma agência reguladora pode ir ou determinar preventivamente a suspensão de uma funcionalidade de uma plataforma? É justamente essa discussão que pode fazer o caso ultrapassar o Discord e se transformar em um precedente para outras empresas de tecnologia. O prazo dado pela ANPD terminou e, nesta segunda-feira, 17 de agosto, o Discord começou a desativar no Brasil as chamadas de vídeo e o compartilhamento de tela, cumprindo a determinação da agência. A plataforma informou que continua negociando com a ANPD para tentar encontrar uma solução que permita o retorno dos recursos. Ao mesmo tempo, o Discord pediu a revogação da medida e alegou que não conseguiria cumprir determinadas exigências no prazo inicialmente estabelecido, além de questionar a competência da ANPD para impor uma suspensão que considera equivalente a uma sanção. A ANPD, por outro lado, mantém a medida enquanto o processo de fiscalização continua, e o caso ainda pode ter novos capítulos. Se a investigação concluir que houve infrações ao ECA digital, a empresa poderá sofrer outras medidas. A legislação prevê, em determinadas situações, multas que podem chegar a 50 milhões por infração. No fim das contas, a discussão não é apenas sobre o Discord. O que está sendo colocado à prova é uma nova relação entre plataformas digitais, proteção de crianças e adolescentes e responsabilidade das empresas de tecnologia. O ECA Digital entrou em vigor em março e estabeleceu novas obrigações para serviços digitais que podem ser utilizados por crianças e adolescentes. A decisão contra o Discord é uma das primeiras grandes aplicações desse novo marco regulatório. Por isso, o caso pode servir como referência para situações futuras. Quando uma plataforma oferece uma ferramenta que pode ser usada para atividades legítimas, mas também apresenta riscos graves para menores, qual que é o limite da responsabilidade da empresa e quais medidas o Estado pode tomar para obrigá-las a reduzir esses riscos? Por enquanto, não há uma resposta definitiva. O Discord continua funcionando no Brasil, mas sem os recursos de transmissão de vídeo atingidos pela decisão. A investigação da ANPD continua, a empresa contesta parte da medida e os próximos passos poderão definir não apenas o futuro das lives no Discord, mas também como o Brasil pretende fiscalizar grandes plataformas digitais sob as novas regras de proteção de crianças e adolescentes. E é por isso que o caso do Discord merece ser acompanhado para além da suspensão das lives. Ele pode ser um dos primeiros testes concretos do ECA Digital no Brasil. E volto já. Este episódio foi produzido a partir de informações de dados publicados por veículos de imprensa e fontes oficiais consultadas pelo Diário de Caraíbas. As principais fontes utilizadas estão disponíveis na descrição deste episódio. O Bom Dia Caraíbas é um podcast diário do Diário de Caraíbas que apresenta os assuntos mais importantes do momento de forma rápida e aprofundada, para você acompanhar o que está acontecendo.
O programa vai ao ar de segunda a sexta, bem cedinho, no site do Diário de Caraíbas ou no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou Arnaldo Silva e este episódio fica por aqui. Um bom dia.